Hoje a gente vai fundo numa história que é, uau, uma fábula moderna do Augusto Cury, o vendedor de sonhos. E prepare-se, porque aqui vamos falar sobre desespero sim, mas também sobre redescoberta e o mais importante, sobre o poder de desafiar a realidade que tentam nos impor. Sabe, a história toda meio que começa com essa pergunta. Uma pergunta bem pesada. Até que ponto uma pessoa precisa chegar para querer mudar tudo? É essa questão que fica martelando na cabeça durante toda a leitura. Qual é o limite? O que precisa acontecer para a gente finalmente buscar um novo caminho? Então, para começar, a gente é jogado direto no olho do furacão, no meio do desespero. Desespero absoluto. Conhecemos um homem que simplesmente desistiu de tudo. E não era qualquer um. Era um intelectual brilhante, um professor de sociologia super respeitado, que agora se vê no ponto mais baixo e solitário que alguém pode chegar. E são essas as palavras dele, do Júlio César, um professor que chegou ao ponto de ruptura. A vida dele foi uma coleção de abandono, sabe? Desde a infância, um caminho que o levou a perder a carreira, a família e, por fim, a própria vontade de viver. A cena é forte. Ele tá lá, no parapeito do edifício San Pablo, pronto para encerrar uma vida que, para ele, é só fracasso e solidão. E o pior, lá embaixo uma multidão assiste. Alguns ficam tensos, outros, acredite se quiser, impacientes. A tragédia pessoal dele virando um espetáculo público. Mas aí, quando o fim parece inevitável, uma figura totalmente inesperada aparece e quebra o silêncio. Não é um psicólogo, não é um policial, nada disso. É um homem maltrapilho, misterioso. E o que ele fala muda o rumo de tudo. Ele não vem com um discurso de esperança, não. Ele fala de injustiça. Esse estranho desafia o Júlio César com uma lógica que desmonta qualquer um. Ele enquadra o suicídio não como uma fuga, mas como uma sentença de morte executada sem o direito básico de defesa. Para um homem da lógica como o professor, essa perspectiva abala todas as suas convicções. Abalado e, claro, muito intrigado, Júlio César toma uma decisão que vai mudar sua vida para sempre. Ele desce daquele prédio e começa a seguir esse homem que a gente passa a conhecer como o vendedor de sonhos. E a partir daí, o próprio Júlio César se torna o narrador dessa jornada maluca e imprevisível. Agora aqui está o centro da filosofia desse cara e é uma ideia muito, muito forte. Ele diz que a sociedade moderna virou um manicômio global. Isso mesmo, um grande hospício a céu aberto. Um lugar onde viver ansioso, estressado, é a norma. E se alguém está calmo, sereno, essa pessoa é vista como anormal. Essa busca louca por sucesso e perfeição, segundo ele, nos transformou em prisioneiros dentro da nossa própria mente. E quem ele atrai para perto de si? Não é a elite, não são os bem-sucedidos. Pelo contrário, ele junta os marginalizados, a galera que a sociedade deixou de lado. Cada um quebrado do seu jeito. Temos o Júlio César, um intelectual falido, o Bartolomeu, um alcoólatra gente boa, e o Dimas, um ladrão conhecido como Mão de Anjo. Um grupo bem improvável, mas que encontra um propósito inesperado ao seguir esse mestre. Vamos avançar um pouco e ver como isso tudo se desenrola. Porque o mestre começa a ensinar suas lições profundas não numa sala de aula, mas na rua, no dia a dia, desafiando as convenções sociais em cada esquina. E a primeira grande lição pública dele é um ataque direto aos padrões de beleza impossíveis da indústria da moda. Ele argumenta que pegaram uma exceção genética, algo raro, e transformaram na regra para todo mundo. E o resultado disso? Uma epidemia de insegurança e autoaversão. Para mostrar o tamanho do estrago, ele usa uma estatística que é de chocar. Em algumas sociedades modernas, até 97% das mulheres não se consideram bonitas. Pensa nisso. O argumento dele é simples. Quando quase todo mundo se sente inadequado, o problema não está nas pessoas. O problema está no sistema cruel que a julga. E aí vem a proposta revolucionária dele. Desmontar essa ideia de uma beleza única, padronizada. Ele chega a sugerir que as lojas de roupas deveriam ter avisos, tipos de cigarro, para lembrar todo mundo que beleza não tem padrão. Outra lição dele que vira completamente a nossa chave é sobre força. O que o senso comum diz? Vinguem-se. Mas o mestre ensina o oposto. Ele diz que a maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. É matar o inimigo dentro de si. Perdoar para ele não é fraqueza. É a maior demonstração de sabedoria e força. Bom,
Com essas ideias, a fama do vendedor de sonhos cresce exponencialmente. Tanto que organizam um evento gigante para homenageá-lo. Mas o que era para ser uma celebração, toma um rumo totalmente inesperado e se transforma numa armadilha. O que começa como uma homenagem vira um julgamento público. No telão do estádio, em vez de imagens bonitas, começam a passar cenas dos corredores frios de um hospício. A câmera se aproxima lentamente de um paciente específico e um silêncio tenso toma conta da multidão, de 50 mil pessoas. E aí, no meio daquele silêncio ensurdecedor, o apresentador faz a pergunta diretamente ao mestre, forçando um confronto com o passado na frente de todo mundo. É o momento da verdade. Toda a credibilidade dele está em jogo. Com lágrimas nos olhos, ele dá uma resposta simples e devastadora. Ele confirma: sim, era ele naquele hospital. Em vez de se defender ou de negar, ele abraça sua própria fragilidade na frente de todos. E aí o ponto crucial é revelado. Aquilo não foi uma exposição inocente. Foi um ato de vingança. As críticas do mestre aos padrões de beleza geraram perdas bilionárias para um gigante corporativo, a Megasoft, e eles resolveram destruí-lo publicamente como retaliação. Com a identidade do mestre exposta e sua credibilidade aparentemente destruída, os seguidores dele se veem numa encruzilhada. Eles abandonam o movimento ou encontram um novo significado em tudo aquilo. Esse é o primeiro pensamento que passa pela cabeça de Júlio César. A sensação de que tudo ia se dissolver. O homem que o salvou da morte parecia, agora, tão quebrado quanto ele esteve um dia no topo daquele prédio. Só que seus seguidores mais fiéis, especialmente as mulheres Mônica e Jurema, chegam a uma conclusão poderosa. Eles percebem que a verdade das ideias não diminui por causa da fragilidade de quem as ensina. Pelo contrário, a humanidade dele, a superação dele, torna as lições ainda mais autênticas. Eles entendem que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. E esse momento completa a jornada do próprio Júlio César. Ele se transforma de um homem que queria morrer em alguém que encontrou uma nova razão para viver. Ele entende que a verdadeira sabedoria não vem da perfeição, mas da capacidade de se reerguer depois de cair. Ele renasce como um novo vendedor de sonhos. A história termina, mas o desafio central dela é passado adiante. Fica com a gente e nos deixa pensando: que sonhos nós vendemos para nós mesmos todos os dias? São sonhos que nos libertam ou sonhos que nos aprisionam ainda mais nas expectativas desse grande manicômio global?